Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Que bom vê-los por aqui no canal Pensa Aí, um canal que tem a proposta de fazê-los pensar melhor, né? Todos nós somos seres pensantes e precisamos apenas aprender a direcionar os nossos pensamentos de maneira produtiva, adequada, né? E que possa nos trazer aí ânimo e vontade para descobrir coisas novas, tá bom? Sejam bem-vindos ao canal e vamos aí no nosso terceiro vídeo da nossa proposta de 8 vídeos a respeito de metodologia da pesquisa, a origem desta coisa, né? Tá bom? Então, vamos iniciar aqui hoje com a temática que é enfoque, tá? Lembrando e recordando aí, depois vocês vão nos vídeos que estão espalhados aí, e verifiquem os outros 2 vídeos, né? Esse é uma daquelas partes, né, da teoria, ok? Se você salvou na sua playlist, se você clicou aí no inscreva-se, clicou no sininho para poder receber a continuidade, então você já vai ver aí esse vídeo, esses outros vídeos antigos onde você fez o seu ajuste, né? Tá bom? Então vamos começar com uma história, né? Vou começar com um exemplo, tá? Que vai tornar isso tudo muito mais simples, tá bom? E um desses exemplos que eu vou passar para vocês é de uma coisa que vocês vivem, né? Se hoje, muito provavelmente virtualmente, né? Mas já fizeram muito isso pessoalmente. Uma conversa informal. Pode ser dentro da organização onde você trabalha, da empresa, pode ser com amigos de trabalho, pode ser dentro de casa, com os familiares, né? Numa reunião social, pode ser num barzinho, tomando uma bebida qualquer, não importa, né? Mas sempre tem alguém ali que vai levantar uma teoria, vai passar para aquela turma que está lá um pensamento que ele tem, né? Um modo de pensar a respeito de um assunto qualquer. Nesse caso nosso aqui, nós vamos sugerir um assunto, por exemplo, vai falar sobre a violência, vai falar, puxar um assunto a respeito das questões políticas, das questões religiosas, algum assunto essa pessoa vai puxar aí, né? Vamos chamar essa pessoa aí de participante A, né? E num determinado momento, enquanto ele está ali dissertando a respeito do que ele entende, que né, e das opiniões que ele tem, né, a respeito do assunto, nós teremos as outras pessoas que estarão absorvendo essas informações e que tomarão, né, terão algum posicionamento a respeito, ok? E está tudo certo, né? Então, nós teremos 3 tipos de pessoas, né? Nós teremos aquela pessoa que que vai concordar, né? E tudo bem, você vai concordar, vai, digamos, concordar com o que ele está dizendo, né? Temos aquela pessoa que vai discordar e vai argumentar, né? E temos aquela pessoa que vai utilizar do bom senso e vai, muitas vezes, falar sobre o assunto sobre outras formas, ou fazendo uma compensação de uma coisa pela outra, tá? E nós temos um quarto elemento aí, que não está naqueles 3, né? Que é o elemento da observação, que nesse caso eu proponho que seja vocês, nesse nosso momento, tá? O de observador. E você já observou, por exemplo, já percebeu que às vezes você está inserido ou inserida numa conversa, mas essa conversa, de repente, ela começa a não fazer nenhum sentido para você. Nenhum sentido. Ela fica confusa, é um monte de gente falando ao mesmo tempo, e isso a gente tem um nome para isso, vira uma discussão, né? Uma discussão, ela é bem bacana porque ela tem uma funcionalidade. A funcionalidade dela é a troca de informação, a troca de conhecimento, né? Para você poder se colocar no lugar daquela outra pessoa, para você, inclusive, saber que tal coisa existe, porque às vezes a pessoa nem sabe. Então, as discussões, tá? Entenda-se por discussões aqui, conversas, tá? Não importa se elas vão ser um pouco mais quentes, mornas ou frias, não importa, né? Mas o que importa é que elas são discussões e que vai levar ao autoconhecimento, ao conhecimento, ao despertamento de algum interesse, tá?
Essa é a função da discussão funcional, né? A discussão disfuncional, né, que não funciona, é aquela onde todo mundo começa a brigar porque cada um quer defender única e exclusivamente o seu ponto de vista, a sua perspectiva e o seu pensamento, né? E isso é feito de uma forma desordenada, tá? Como observador, muitas vezes você vai poder pensar assim, poxa, mas eles estão falando do mesmo assunto, é a mesma coisa, ditas de formas diferentes, né? E vistas sobre um ponto de vista, sobre um enfoque diferente, né? Então, sobre um ponto diferente. Esse ponto diferente, né, no qual a pessoa capta aquela teoria, aquele pensamento externo, traz para dentro dela, mobiliza o pensamento dela em relação àquela teoria, traz para aquele pensamento as experiências, né, os conhecimentos que ela tem, as informações. E aí ela passa adiante, né, mas sobre um outro prisma, né, um outro ponto de vista, a gente pode chamar de enfoque, tá? Então, como seria essa conversa se nós colocássemos essa conversa aqui? Eu vou mudar minha tela, tá? Vou colocar para cá e vou abrir ela um pouquinho para vocês. E ela vai ser uma tela, a nossa tela de entrada, né, das nossas cortinas do espetáculo da informação e do conhecimento, né, e também da atitude, que é para isso que nós estamos aqui, para que vocês tomem atitude. Então, a princípio vai ser uma coisa assim, em branco, né, em branco nessa tela que nós temos aqui, nesse caso, nossa tela cinza, tá? E o que estaria, então, faltando nessa conversa, né? Que fosse dito qual é o enfoque dessa conversa, né? Não é o propósito, mas o enfoque. Para onde a gente vai direcionar essa conversa? Quando eu for ser um interlocutor, né? A pessoa que vai dar a resposta ou fazer a pergunta, eu preciso deixar claro qual é o enfoque que eu estou usando, né? Mas o que é esse enfoque? Né? O que é o enfoque? O assunto, por exemplo, violência pode ser visto por vários aspectos, por várias perspectivas, certo? Concorda? Trânsito, poluição, comportamento, pode ser visto por vários aspectos. Quando eu busco um enfoque, quando eu digo assim, olha, eu estou falando sobre esse assunto aqui, mas sobre essa perspectiva, isso é um enfoque. Eu quero abordar sobre esse ponto de vista, isso é um enfoque, tá? Então, esse enfoque, ele pode ser, por exemplo, econômico. Eu quero você está falando sobre a violência, sobre o ponto de vista o quê? Qual é o enfoque que você está usando? Qual é o teu ponto de vista? Qual é a tua abordagem? Qual é a perspectiva? Eu estou falando sobre a questão econômica. A violência impactando na questão econômica. Ok, muito bem. Então, eu vou poder contribuir para você falando sobre a violência na questão ambiental. Porque eu tenho estudado isso, tenho visto isso, e o que se faz também tem a ver com essa violência. Ok, muito bem. Outra pessoa que esteja ali vai dizer, mas a violência também tem um enfoque tecnológico, né? E qual é? Hoje, por exemplo, nós temos a questão da pedofilia, da prostituição virtual, né? Então, e que para ela ser virtual, ela teve que ser real, né? Também, né? E é muito mais difícil de se encontrar, né? Porque existe a área escura, a área dark da internet, né? Então, você pode abordar essa questão da tecnologia, tá? E o outro pode abordar lá a questão cultural, para essa violência, né? Para a degradação do meio ambiente, para a questão da poluição, né? E assim por diante. E uma outra pessoa vai poder ter esse outro olhar, que é um olhar político, tá? Então, enquanto um está falando sobre a economia, o outro está falando sobre a política. E aí, essa discussão, ela passa a tomar um corpo, mas um corpo de pesquisa, né? E então,
que vai criar alguns questionamentos, né? E aí você vai estabelecer uma conversa, uma discussão funcional, né? Funcional. Então, nós podemos olhar, por exemplo, para a questão do comportamento, né? E todas essas áreas, o que é interessante é que elas vão se interligar, né? Então, por mais que eu tenha um enfoque econômico, eu também vou ter um enfoque dentro do enfoque econômico, que pode ser, por exemplo, o comportamento, né? Dentro do enfoque econômico, eu posso ter um enfoque ambiental, né? E dentro do enfoque de tecnologia, o enfoque político, né? Social, cultural, tá? E assim por diante, né? Então, isso é o ciclo infinito das questões, né? Agora, o que a gente percebe aqui? Que esse movimento é um movimento que ele vem grande, nós damos um enfoque para ele, né? A partir da nossa hipótese, propósito, né? O que nós já vimos lá no vídeo 2, ok? E quando nós percebemos, ele ficou um pouco mais reduzido. Porém, ele também ficou muito mais, criou muito mais variações e muito mais diversidade de assunto. Então, ele se multidisciplinarizou. Eu posso utilizar várias disciplinas, né? Disciplinas para compor aquele meu enfoque, tá? É óbvio que num trabalho de TCC, num artigo, você não vai conseguir pegar todas essas áreas. Você vai escolher uma. E dentro dessa uma área que você escolheu, você vai ter que dizer que você escolheu esta área especificamente. Que você não está discutindo, por exemplo, eu escolhi a área do comportamento humano na questão econômica ambiental. Então, eu vou falar de como o ser humano se comporta economicamente, né? Como é que ele lida com as suas questões econômicas e como isso reflete na questão ambiental. Então, eu vou precisar ler autores que falem sobre comportamento humano, que falem sobre economia para o consumidor, né? A parte econômica de consumo, que tem a ver com pessoas, né? Do comportamento de compra, né? Do comportamento ambiental, né? Que também tem a ver com esta compra, de como essa pessoa se relaciona a partir desse comportamento de consumo, como ela se relaciona com o meio ambiente, com a tecnologia e tudo mais. Então, eu não vou conseguir falar de tudo, mas eu tenho que dizer que eu estou falando de tal coisa. Porque essa tal coisa que eu estou dizendo, esse assunto que eu escolhi, esse enfoque que eu escolhi, eu terei propriedade para falar. Esta é a grande questão. Ter propriedade para poder falar. E quando eu tenho uma propriedade, eu consigo entender e perceber as convergências de um assunto, de um enfoque. Eu consigo perceber que o meu enfoque, ele precisa do amparo e do apoio de outras escolas, de outros pensamentos, né? Escolas a gente vai ver lá no quarto vídeo. Então, eu vou começar a procurar um amparo, né? Digamos assim, um reforço em tudo que já foi estudado. Por que, então, que a gente diz que o TCC ou o artigo ele precisa ser inédito? Simples, porque não há motivos para ele ser uma cópia. Ele tem que trazer algo novo, ele precisa trazer algo que seja importante para a sociedade, de entendimento da sociedade, que possa modificar o comportamento atual da sociedade, que ela possa ser alertada que aquele comportamento que ela tem não vai ser bom para daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, que isso vai surtir um efeito lá na frente e que muitas vezes esse efeito já foi experimentado de 20 anos para cá, né? Então, você pode ter aí uma régua de tempo para o seu trabalho, tá? Uma coisa que é muito importante na estrutura da metodologia, né, quando nós falamos de metodologia e método de pesquisa, e que muitas pessoas, às vezes, tendem a não compreender, né, a primeira coisa delas é que, quanto mais eu sei sobre um assunto, menos eu sei sobre ele. Por quê? Porque cada vez mais ele vai ficar mais profundo, no sentido de que ele vai chegar em pontos que muitas vezes vai depender única e exclusivamente do indivíduo. Nós estaremos sempre ligados àquela questão
muito bem colocada, né, por Darwin, que fala, nós observamos os fatos reais, né, e dentro desses fatos reais observados, nós vamos tirar leis gerais. Só que quando você se aprofunda em um estudo que é importante para a sociedade, né, que pode fazer uma grande diferença na evolução social, né, que pode gerar um impacto positivo para a sociedade, você precisa embasar isso na ciência para que as pessoas compreendam que vai de fato acontecer, né? Que está tendendo a acontecer, né? E ela precisa ser importante para o pesquisador, para o autor, precisa ser do interesse do pesquisador e do autor. Por quê? Porque quando nós nos interessamos, quando nós queremos realmente conhecer aquele assunto, nós vamos fazer com que ele progrida. Então, o progresso do entendimento daquele assunto, né, ele vai depender do quanto o indivíduo pesquisador se interessa por ele e está propenso a receber novas informações para agregar na compreensão daquele assunto. Então, o interessante da metodologia, né, o interessante da pesquisa, né, deste método, é que nós vamos perceber que nada nós fazemos sozinhos, nada, absolutamente nada. Nós sempre vamos precisar de algo que já foi criado, né, para que nós possamos criar algo novo, né, para que nós possamos, a partir daí, ter um outro olhar, um olhar diferenciado. Isso vai nos aproximar da nossa essência, né? Isso vai nos fazer mais próximos das leis do universo, né, do que nos comanda. Então, é muito comum você ter contato com um PhD, com uma pessoa que tem longos períodos de estudo, e ela dizer assim, por mais que eu estude, mais eu tenho a sensação de que eu não sei nada. Por quê? Porque você começa a ter a ideia da sua pequenez, né? Da nossa pequenez, de como muitas coisas são ainda incompreensíveis para o ser humano, né? Então, a ciência, ela não está desassociada do invisível, pelo contrário, não está desassociada das leis universais, pelo contrário, ela é uma ferramenta que nos aproxima do entendimento dessas leis, né? Por quê? Porque ela nos mostra, pouco a pouco, o funcionamento dessas coisas que já existem antes de nós percebermos a sua existência, tá? Então, quando Darwin diz, observe os fatos reais, né? Observe os organismos, ele está dizendo, olha, você também é um organismo. Observe o que acontece com esse organismo, porque isso vai acontecer com você. Agora, por que isso se processa assim, né? É a grande interrogação, né? Qual é a força geradora desse processo, né? E o ser humano, ele fica procurando no próprio ser humano a força geradora. E muitas vezes a força geradora está no entorno, está no invisível, tá bom? Então, enfoque, nós podemos dizer que o conceito, né, dele para a ciência, é que ele tem um formato mais particular, né, ele vai olhar um formato mais particular de uma organização e a maneira com a qual ela é estudada, tá? E a gente pode chamar de perspectiva, pode chamar de abordagem, pode chamar de pensamento. Não tem problema nenhum usar essas nomenclaturas. Agora, lembrando que um formato mais particular das organizações não está falando aqui de empresa, né? Está falando de um organismo, tá? Um organismo. E o seu funcionamento, né, dele e do que ele causa no entorno. E a forma como eu posso estudar esse organismo, né? Então, esta o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham curtido aí e nós encerramos aqui com aquele desafio de sempre, né? Pega aquela teoria que vocês já sabem, já fizeram, né? Se colocaram lá nos comentários, ok. E agora transforma aquela teoria, dá um enfoque para aquela teoria, né? Diz assim, eu quero estudar isso sob esse olhar, porque esse olhar aqui eu creio que seja
importante para a sociedade e eu creio que seja importante também para a ciência e eu vou curtir muito aprender a respeito desse assunto e vou querer cada vez mais progredir nele, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, ok? Vamos aqui voltar aqui na minha telinha para que eu possa me despedir, né, de vocês de maneira adequada, né? Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, né? Você já sabe qual atitude tomar, certo? Compartilhe com alguém, se foi foi útil para você, pode ser útil para outra pessoa também. A nossa ideia aqui é ser útil, né? Trazer coisas que vão te ajudar, né? Vão te apoiar, né? Para que você possa seguir essa etapa de conclusão, né, do seu curso de uma forma mais tranquila, né, mais serena e que possa ser um caminhar que vai te trazer muitos frutos lá na frente, tá bom? Por favor, toca o sininho aí para receber o 4º vídeo, né, que nós vamos falar sobre um assunto também bastante interessante, que são, se não me engano, serão escolas, né? O que são escolas, né? E compartilha, toca o sininho, se inscreve, curte, deixa um comentário bacaninha, me diz se foi útil, se não foi, me diga como eu posso ser, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau, seres pensantes, até mais.